As altas temperaturas do verão e essas chuvas rápidas que muitas vezes não refrescam o ambiente ajudam na proliferação de insetos dentro de casa. Eu recebo aqui hoje a bióloga Daniela Fernanda dos Santos, que vai nos dizer o que fazer para se prevenir dos escorpiões. Tudo bem? Boa tarde, Fernanda, tá bom? Boa tarde. Daniela Fernanda, né? Daniela Fernanda. Eu sou Daniela. Obrigada. Daniela, me conta uma coisa. Por que nessa época do ano o aparecimento de escorpiões aumenta? Olha, o escorpião nessa época do ano, ele vai sair os esconderijos dele, que é na área externa do imóvel. Por quê? Por causa dessas chuvas, que apesar de agora estar um pouquinho escassa, mas quando vier, ela vem em volume intenso. Então isso acaba alagando a área externa e ele entrando para dentro do imóvel. Aonde que o escorpião fica escondido em casa, por exemplo? Primeiro, ele é um escorpião de área externa, né? É um animal de área externa. Então, ele fica no quintal, ele fica debaixo de pedras, né? Atrás de algum tijolo que tem no quintal. Telhas. Quando ele entra para dentro do imóvel, ele vai esconder atrás dos móveis. Então, atrás da cama, atrás do sofá, sob o tapete. São os lugares assim mais prediletos por ele. E Minas Gerais é o estado em que mais ocorrem acidentes com escorpiões? Sim. Por quê? Olha, o desmatamento, né? A gente vai cada vez mais entrando para a área do ecossistema, a gente vai tirando, né, essas árvores e a gente vai invadindo o espaço natural. A partir do momento que você invade o espaço natural do escorpião, ele vai querer procurar um local para ele se abrigar. Então a gente acaba convivendo com esse animal. Então, quando a gente fala de Minas Gerais, a devastação da Mata Atlântica tem trazido uma ocorrência maior para o nosso estado. Eu tenho um dado aqui que o Hospital João 23 é referência no tratamento de vítimas, né, de picadas de escorpião no estado. Atendeu em 2013 1.436 casos. Somente em janeiro só em janeiro de 2014 foram 182 vítimas desse tipo de acidente. Agora, existem vários tipos de escorpiões? Existem várias espécies. No Sudeste, especificamente em Minas, a gente tem ocorrência maior do escorpião amarelo, que eu até trouxe ele aqui para a gente ver. Vamos ver. O escorpião amarelo, né? O Titio cerulatus. E a gente tem o Titio baiensis. Vou segurar aí para você. Claro. Peraí. Aqui. Esse aqui é o escorpião amarelo. Esse é o escorpião amarelo. Esse é um animal muito característico e a maior parte dos acidentes acontece com ele. Ele é amarelo. Exato. Ele é o que, em Minas, essa é a espécie que tem, ou tem também outras? Também outros, mas aqui ocorre um acidente com o amarelo. Por quê? Porque ele está em maior quantidade, a proliferação dele também é muito fácil, é um animal de fácil adaptação no nosso ambiente. Para você ter uma noção, os escorpiões que nós temos aqui registrados são fêmeas, e as fêmeas conseguem se reproduzir sozinhas. Cada fêmea coloca cerca de 30 filhotinhos, e eles ficam agarrados nas costas da mãe, né, esperando o tempo de descer e procriar sozinho. Então, devido a essa facilidade de adaptação da espécie, a gente encontra mais. E aí, o que uma picada de escorpião pode causar? Muita dor. Se for uma criança, se for um idoso, pode ser letal, certo? Mas primeiro muita dor. Depois a pessoa vai ter uma sudorese intensa, taquicardia, né? Então, ao sinal de picada de escorpião, tem que ir direto para o hospital. Agora, a picada de escorpião é fatal? Ou não em todos os casos? Não em todos os casos, apenas para criança e idosos. E se pessoas alérgicas podem complicar o quadro dessa alergia que eles têm. Se eu, por exemplo, tenho uma picada de escorpião, eu tenho que sair correndo para o hospital. Isso. E não pode demorar? Como é que é? Qual que é o procedimento? Você foi picado e aí o que você faz? Você vai aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem o João 23, que é referência para a gente, e vai imediatamente para lá. É bom não demorar para que esse quadro de intoxicação pelo veneno do escorpião não ocasione mais efeitos colaterais. Não faz nada, não passa água, não passa gelo, não passa nada. Vai direto para lá. E aí, chegando lá, o que eles fazem? Você toma algum... Sim, eles classificam a picada de escorpião em 3 níveis. A gente tem o leve, o moderado e o grave. Então, conforme os sintomas e a sua idade que você apresentar ali, eles vão fazer um tratamento específico. Então, vai desde o analgésico para aliviar a dor local até a soroterapia. Agora, as estatísticas mostram a maior incidência desses animais nos meses chuvosos, entre dezembro e janeiro. Então, é agora. É agora.
o escorpião ele está presente conosco o ano inteiro, mas esses acidentes ocorrem mais devido a essas chuvas intensas. E aí, quando chove, eles procuram abrigo dentro de casa para sair E qual o cuidado que a gente tem que ter em casa? Olha, em casa, limpeza e organização, eu falo que é a forma mais simples da gente dizer o que deve ser feito. Mas quando a gente vai entender um pouquinho do comportamento do escorpião, por exemplo, por onde ele entra para dentro do imóvel. Então a gente vai ver que nas portas existe uma fresta na parte inferior. Se a gente coloca ali um rodinho de vedação, a gente inibe que esse animal e até outros podem entrar para dentro do imóvel. Então, para esclarecer, só para te cortar, para esclarecer quem está em casa, qual que é o comportamento do escorpião? Para a gente ficar atento, o que a gente faz? O comportamento, ele tem um hábito noturno, ele vai entrar em busca de alimento. Esse alimento geralmente são insetos, pode ter aranha também. Então fazer um controle desses insetos dentro do imóvel é interessante, porque ele não tem o que comer, ele não vai ficar ali. Se ele entrou, ele vai tentar se abrigar. E vai se abrigar sempre nos cantinhos, na fresta de um rodapé, na fresta de uma alvenaria. Então manter sempre a parte da alvenaria sempre sem frestas, colocar um silicone onde tiver um buraquinho, colocar um cimento, porque isso evita casinha na porta, esse rodinho que você falou, né? Isso. E nos ralos, a gente indica sempre aquele ralo que tem a tampinha de abre e fecha. Se por um acaso eu não tenho essa tampinha, você pode colocar uma na tela, que evita também que qualquer animal entre pela via, né, de esgoto para dentro de casa. E o que fazer então? Se você vê um escorpião, a gente captura o escorpião, não faz nada, corre, o que você faz? Vi escorpião na minha casa, o que eu faço? Muitas pessoas têm fobia até de escorpião, e se na tentativa de capturar, pode ocasionar um acidente. Então, assim, o escorpião é caso de saúde pública, certo? Então, o que o governo pede para a gente estar sempre orientando as pessoas é que liguem para o centro de saúde mais próximo, as zoonoses principalmente, porque eles vão fazer uma vistoria no local e se tiver escorpião ali presente, eles vão até capturá-lo, certo? Agora, se ocasionar picada e esse escorpião foi esmagado, na hora de ir para o hospital é bom recolhê-lo e levá-lo. E como que a gente mata um escorpião? É com chinelado? Como é que é? Olha, em casa não tem, graças a Deus, na região aí não tem não, mas eu vi um monte de vezes mesmo, eu tenho isso ali, você pisar no escorpião, ele já morre, esmagado. Mas assim, não é a forma mais correta de você eliminá-lo, porque isso pode ocasionar um acidente. A peçonha dele está bem na pontinha da cauda. Então, na hora que ele ergue a cauda, né, no sentido ele pode ficar. Então, se você tentar pisar e se ele conseguir erguer a cauda, ele pode te picar. Exatamente. Mas aí, se tiver de sapato, aí uma botina, né? Mas assim, se não der tempo, viu que o animal tá ali, ele aciona a zoonose, por exemplo, para poder te ajudar, ou pode pegar um rodo, uma vassoura e tentar esmagar, mas nunca chegar tão próximo ao animal para evitar o acidente. Agora, ele só aparece em casa e em prédio, apartamento? Aparece. Ele sobe? Como que? Sobe. Eles podem, a gente brinca que ele pode pegar carona no elevador, né? Então, elevador de serviço que vai caixas, né? Ele pode acessar isso. Pela tubulação elétrica, ele pode acessar, porque ele vai pelos conduítes, aquelas mangueiras elétricas, ele pode acessar partes, por exemplo, uma cobertura. Ele pode ir até na compra do supermercado que você faz e coloca dentro de casa, em níveis mais altos, né? E a nível de solo mesmo, quando você tem uma caixa de esgoto próxima, porque ali é criatório, às vezes até de outros insetos como a barata, né? É comum, uma caixa de gordura, é comum você encontrar o escorpião também. E o escorpião se alimenta do quê? De barata, de aranha? Isso, grilo, gafanhoto, né? É o prato predileto dele, tem que estar vivo. Ele não gosta de animal, ele é um predador, ele não gosta de animal morto, não. Nossa Senhora. Agora, eu preciso fazer algum tipo de deletização para evitar isso? Isso é muito importante. Muito importante. Hoje em dia existem produtos específicos para escorpião, registrados inclusive no Ministério da Saúde. Então, usar o produto contra o escorpião requer uma série de conhecimentos. Por isso que eu sempre indico o controle profissional, porque o profissional ele vai procurar o produto específico e conforme a biologia do escorpião ele vai aplicar no local adequado.
Se você comprar um produto de prateleira do supermercado sem conhecimento e fazer uma aplicação em casa, você pode até desalojar esse animal de onde ele está, ele fica agressivo e ele pode ocasionar um acidente. Então, por isso que é interessante fazer o controle profissional mesmo. E eu te falo que a gente vê direto assim, né? Isso aqui foi alguém que capturou, por exemplo? Exatamente. E a captura de casa, isso aqui tá inteirinho, gente, olha. Tá inteiro, isso. Quer pegar aí mais um pouquinho? Foi morto pela... Todos estão no mesmo lugar? Não, em lugares diferentes. Então, aí tem um adulto, tem um filhotinho também. E aqui em Minas tem alguma região onde ele aparece mais? Em Belo Horizonte, por exemplo, algum bairro? Ele está disseminado, porque o transporte nosso de mercadorias ajuda nessa disseminação também do escorpião. Então, é generalizado. Belo Horizonte, a gente tem grande parte, né, das regiões ali de Belo Horizonte, a região da Pampulha, a gente tem o centro de Belo Horizonte, que é um local mais antigo, né, com grande índice de ocorrências dele também. Agora, quem então tem criança em casa, quem é de idade, qual cuidado que precisa ter diário? Por exemplo, eu ensino minhas filhas quando eu moro em casa, antes de pôr o sapato, bate o sapato. Quais são esses cuidados assim, que são fundamentais para você evitar a picada? Olha, a gente aconselha, se tem cama próximo da parede, afastá-la, porque ele consegue escalar pela roupa de cama, pela cabeceira da cama mesmo. Então, afastar a cama das paredes. Quando você pegar qualquer sapato que esteja sobre a cama, ou que esteja no chão mesmo, sacudir, ver se não tem nenhum animal ali bate, exatamente. A aranha, né? Isso. E na hora de pegar um pano que está no chão, ou uma roupa, sacudir, né, pegando com as mãos assim mesmo, né? Porque se ele sentir, se tiver um animal ali, ele sentir que ele está sendo ameaçado, aí acontece o acidente, exatamente. Igual sapato, roupas, as roupas jogadas pelo chão, então, que às vezes caem, né? Às vezes você deixa e depois vai pegar, tem que ter muito cuidado. Sempre do armário também, né? Às vezes com ele escuro. Exatamente. Você faz sempre inspeção, quando você faz uma limpeza, você sempre está organizando a sua casa, isso inibe não só o escorpião como outras pragas, de ficar naquele lugar. Exatamente. Então esses cuidados agora devem ser redobrados, mas é importante tê-los durante o ano todo. O ano todo, exatamente. Daniela, muito obrigada por sua participação aqui no Revista. Obrigada pelas dicas. E o pessoal de casa, vamos tratar da limpeza, tudo direitinho, para não ter perigo nenhum com o escorpião.